Patrick Bastos Reis. Esse é o nome do policial da rota que veio a óbito durante uma ocorrência numa operação mal sucedida, cujas circunstâncias ainda estão sendo apuradas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Ronaldo Patrocínio. Há algum tempo eu vinha trazendo algumas das questões mais particulares que envolvem os bastidores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas essa é uma questão que cansa, né? E eu tinha cansado. Tinha até feito planos de não mais abordar essa área, de parar de produzir conteúdos dessa temática. No entanto, essa ocorrência em si, ela trouxe em mim, me reviveu alguns dos sentimentos que eu tenho e que eu penso há muito tempo. Por exemplo, vou te fazer uma provocação. Você já parou para pensar por que essa guerra ela não tem fim? E não é só aqui no estado de São Paulo, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Esse fenômeno de guerra às drogas ela acontece no mundo inteiro. E você já pensou por que isso não acaba? Você nunca parou para pensar de que talvez o sistema queira que isso não acabe, que essa guerra ela continue? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a quem interessa que morram policiais, que morram pessoas que são envolvidas com crime, que morram civis que não tem nada a ver, com balas perdidas, né? Você já imaginou, já se perguntou a quem que esse cenário interessa? Olha eu fazendo provocações aqui de novo, né? Você já parou para pensar que os resultados dessa guerra às drogas, é um resultado nefasto? Você já parou para pensar que a guerra que há 100 anos atrás foi impulsionada para deter o avanço das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos na década de 20, ou seja, há 100 anos atrás, houve uma guerra parecida com a que a gente está vivendo hoje, só que ela se mostrou ao longo do tempo, e não se passou muito tempo depois da decretação da lei seca nos Estados Unidos, e logo ela foi reeditada, essa lei ela foi abrandada. Por quê? Porque se verificou que não fazia sentido proibir algo que a sociedade clama para ter. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pararam para pensar que a lei seca ela foi um fracasso lá nos Estados Unidos na década de 20, do século 20, e que a guerra às drogas hoje é um fracasso, mas a gente não aprendeu nada com o fracasso da guerra às bebidas alcoólicas no passado? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tudo o que permeia esse mundo nefasto de segurança pública, de guerra às drogas, é feito para beneficiar todo um sistema? Sim. Você já pensou que, veja só, o quanto que um determinado fato ele é suficiente para deflagrar uma situação e todo um sistema se beneficiar disso? Você já parou para pensar que, por exemplo, no caso da morte do policial, a fatídica morte do policial, ela movimenta todo um bastidor de atuação nesse sentido? Olha só, olha aí a guerra às drogas se justificando, se legitimando por conta de uma ação dessa natureza. Já parou para pensar que é uma retroalimentação de um círculo vicioso que, se continuar dessa forma, nunca vai acabar? Mais policiais morrerão, a sociedade perderá muitos outros pais de família, muitas outras pessoas com a pecha de bandido vão continuar morrendo, e nisso a gente tem um ciclo vicioso de terror, não é isso? Quando eu falo dessa questão da guerra às drogas, eu não estou falando de nada novo. Eu não estou inventando isso, eu não estou inventando a roda. Olha só, os Estados Unidos, que na década dos anos 20, ali, a ocasião em que começou essa guerra às drogas, começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos exportou esse modelo de guerra às drogas
para todo o resto do mundo, inclusive aqui para o Brasil. Você sabe que os Estados Unidos eles já reconheceram que esse modelo de combate às drogas, a guerra às drogas, ele não funciona, ele não funcionou, ele falhou? Você sabia disso? Mas e aí? E por que que a gente continua? Por que que a gente permanece dentro de uma sistemática que não está funcionando? Olha só, eu vou te falar, eu tenho propriedade para te falar. Você já parou para pensar que... vamos lá. Em uma determinada região, em determinado bairro, está acontecendo crimes de violência sexual, né? O estupro. Né? Eu talvez até corte essa palavra aqui, porque ele acaba, por ser um termo sensível, o YouTube acaba te barrando. Talvez até coloque aí uma tarja nessa palavra, tá? Você já parou para pensar que quando um determinado crime dessa natureza começa a acontecer em determinado bairro, determinada região, e aí o que acontece? Mulheres acabam sendo vítimas desse tipo de crime, 1, 2, 3, 4 mulheres, de repente a investigação chega ao fim com a captura da pessoa que estava cometendo esse tipo de crime, né? Esses crimes sexuais. O que acontece? Qual o fenômeno que acontece após isso? Vocês já notaram? Acabam-se as ocorrências de crime dessa natureza. Você já parou para pensar que, por exemplo, um crime muito comum aqui na Baixada, onde eu moro, a Baixada Santista, acredito que no Brasil inteiro esse tipo de crime seja comum, mas já foi muito mais. Mas ainda assim, de vez em quando eles dão as caras. Você concorda que, por exemplo, quando está acontecendo muitos crimes dessa natureza, tem um crime de saidinha ali, tem um crime de saidinha naquele outro, tudo no mesmo, na mesma cidade, na mesma região ali. Aí um outro, a vítima foi reagir, acabou morrendo, aí configurada ali a ocorrência de latrocínio e tudo. Aí acontece 1, 2, 3, 4, 10, daqui a pouco a polícia entra no encalço desses criminosos, prende os criminosos, desbarata uma quadrilha, e aí você vê que um determinado fenômeno acontece. Qual é? Acabaram-se as saidinhas, acabaram os roubos na saída dos bancos, eles acabam. Né? Eu como policial trabalhei muito aqui na região. Na região onde eu trabalhei, tinha muito esse tipo de crime. Iam lá os bandidos, entravam na residência, se chama o roubo com retenção de vítima, né? Vai lá, entra para dentro de uma propriedade, seja ela comercial ou residencial, e ali os bandidos acabam, né, por ameaça, o emprego da força, violência, acabam por subtrair todos os bens, né, os bens de valor ali das vítimas. Na maior parte dos casos, eles levam um veículo junto. E o que acontece? Eles fazem 1, 2, 3, 4, 5, 10 roubos, a polícia consegue mapear o comportamento deles, os modus operandi, e aí o que acontece? Essa quadrilha é desbaratada, é presa, e acontece o fenômeno que a gente está falando aqui. Qual é o fenômeno? Todos os roubos cessam, imediatamente acabam. Agora, por que eu estou fazendo esse rodeio todinho para desaguar num assunto que a gente vai entrar agora? Porque ele dá sinais, né? Ele dá uns sinais do quanto determinado comportamento cessa diante de determinada ação de segurança pública. Você já viu que, por exemplo, é preso num ponto de venda de drogas, algumas pessoas são presas, tudo, beleza. Quando o policial sai da delegacia, ou até antes disso, quando ele sai da delegacia, ele faz um patrulhamento daquele lugar onde prendeu essas pessoas que comercializavam drogas. Certamente ele vai encontrar outras pessoas fazendo a mesma coisa. E isso em escala global é uma coisa que preocupa. Por quê? Porque se você vai lá, prende o cara que está comercializando drogas de maneira ilícita e 10 minutos depois já tem alguém para substituí-lo, tem alguma coisa errada. Lembram? Naqueles crimes lá, você prendeu os caras, acabam os crimes. Quando você fala de venda
de drogas ilícitas, isso não acontece. Você já parou para pensar? E aí acontece uma coisa que a gente precisa estar atento, né? E o que a gente faz com essa informação? Já que essa situação, esse quadro, é o único que tem resultado diferente de todos aqueles. O que a gente faz? Bom, existem diversas alternativas. Só que eu vou te falar, exige um preço. Só que o sistema não quer acabar com isso. Por quê? Lembra que eu falei? A quem interessa a guerra às drogas? Interessa a uma série de pessoas, a um sistema. Por exemplo, como é que você vai justificar o aumento de compra de viaturas, compra de armas, munição, fardamento, câmeras de segurança, veículos, né? Como é que você vai justificar a aquisição desses bens pelo sistema, se não for com a pecha da guerra às drogas? Tá aí, ó, um dos motivos. Um dos motivos pelos quais não é interessante acabar com a guerra às drogas pode ser esse. Não estou dizendo que é só esse, mas que é um dos mais relevantes, não é isso? E aí, se a gente vai falar de coisas que dão errado, que estão dando erradas em relação à guerra às drogas, a gente não pode parar, a gente não pode deixar de falar do ciclo, do modelo de polícia que a gente tem. Veja só, quando a gente fala de modelo de segurança, a gente precisa pensar no que é um modelo de segurança pública, né? Modelo de polícia. Olha só, lá na Constituição a gente tem o estabelecimento de que a Polícia Militar ela obedece a regras relativas ao policiamento ostensivo, fardado. Então a Polícia Militar ela desempenha esse serviço. Enquanto a Polícia Civil tem a atribuição estabelecida pela Constituição, cuja finalidade é auxiliar ao Judiciário. Portanto, ela é uma polícia investigativa. Não é isso? Mas deixa eu te perguntar. Você já viu policial civil fardado na rua? É claro que já viu. Eu já vi policial fardado fazendo operação, bloqueio de veículos, visibilidade. A gente tem unidades especializadas da Polícia Civil que é totalmente fardada, cuja atribuição precípua dessa finalidade era da Polícia Militar perante a Constituição, estabelecido pela Constituição. Então você já vê aí que está tendo uma invasão de competência, uma usurpação de competência, né? E agora deixa eu te perguntar, quem era para investigar pela Constituição? Quem deve investigar é a Polícia Civil. Mas você já percebeu que a Polícia Militar, ela faz investigação também? A Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, ela faz investigação. A Corregedoria da Polícia Militar faz investigação. Ah, Ronaldo, mas é para situações específicas. Tá, situações específicas. A Constituição não fez nenhuma ressalva. Ela falou assim, ó, Polícia Militar, repressivo, Polícia Civil, Judiciário, investigativo. Mas você vê as duas polícias se metendo de maneira, bem que acordada ali, uma dentro da atribuição de competência da outra. Então você está vendo que tem alguma coisa que já não está totalmente dentro daquilo que estava estabelecido dentro da Constituição? Tá. Dito isso, a gente precisa observar uma questão que é bastante significativa. Você já experimentou o dissabor de ter que chamar a polícia para fazer uma ocorrência? Bom, quando você chama a polícia, diz que o 90 vai a polícia militar até você. Chegando lá, você conta a história todinha para ela, foi assim, assim, assim. Aí a polícia militar ela não tem poder de investigação, não nesses termos. E aí o que ela faz? Ela tem que pegar você, se deslocar até a delegacia e lá ela vai pedir a bênção, não de maneira pejorativa, mas de maneira técnica, né? Ela vai até a delegacia, falar com a autoridade de plantão, dar notícia daquele crime, e aí ela fica lá aguardando. A polícia militar fica lá junto com a vítima, que tem que prestar um novo depoimento para a autoridade
de polícia, autoridade policial, para só aí ser liberada. Aí tem duas coisas. Primeiro, a vítima está se revitimizando, ou seja, a vítima é submetida a um novo, né, não basta ela ter sido vítima de um crime, aí ela vai conta os fatos para a polícia militar, depois tem que contar os fatos para a polícia civil e quem sabe até judicialmente vai ter que contar essa história de novo. Então é o processo que dentro de criminologia a gente chama de processo de revitimização. Então a gente expõe a vítima a situações que talvez não fossem necessárias se a gente tivesse um modelo de polícia que fosse mais adequado, que se adequasse às nossas necessidades de maneira mais fundamentalizada. Bom, o modelo que a gente tem de polícia hoje no Brasil é um modelo ultrapassado, que tem apenas em alguns países, como por exemplo Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. Olha só, onde que tem esse modelo de polícia que a gente tem aqui no Brasil, só tem nesses países. Para você ter ideia, o país que introduziu esse modelo de polícia que a gente tem hoje foi Portugal, enquanto a gente era colônia deles. Então, foi Portugal que estabeleceu, que instituiu esse modelo de polícia, mas ela mesmo hoje, o próprio Portugal, o próprio país, Portugal, não se utiliza mais desse modelo de polícia. Que aí a gente pergunta, por que a gente ainda tem esse modelo de polícia que é oneroso para toda a sociedade? A partir do momento que a polícia militar, como eu disse anteriormente, ela encontra a vítima, e a vítima tem que contar para ela uma história, e aí ela tem que ir para a delegacia para poder recontar essa história à autoridade policial. E ela tem que ficar lá esperando, e isso é um custo para a sociedade, isso é um ônus para a sociedade, porque aí a polícia militar, ela ficaria à disposição ali da autoridade policial até o encerramento dessa ocorrência. Enquanto isso, tem uma viatura a menos para patrulhar as ruas da cidade que já não são seguras, né? Para patrulhar os bairros que já não são seguros. Então a gente aí já tem um prejuízo. Aí só a gente já tem um prejuízo. Se a gente quiser falar mais, a gente poderia falar em economicidade. Porque dentro do modelo de polícia que é o mais ideal, que é o ciclo completo, a gente tem as duas polícias, né? A gente não vai falar de unificação, porque são duas polícias centenárias, instituições consolidadas, que nunca se fundiriam a ponto de dar certo. Mas a gente pode sim pensar no modelo de polícia de ciclo completo, que é aquele em que a polícia militar tem autonomia para investigar, para fazer toda a repressão e investigar determinados crimes, que ela já faz isso muito bem, e a polícia civil ficaria com parte, né, com a parcela de responsabilidade, de competência, naquilo que ela já é boa. Então, aí ela também faria o trabalho de repressão e o trabalho de investigação. Com isso, a gente teria dois modelos de polícia com perfil completo, de ciclo completo. As duas polícias seriam polícias integrais, polícias inteiras, porque o que a gente tem hoje de modelo são polícias cotocas, né? Polícias pela metade, polícias não completas, como o próprio nome já diz, né? Então, essa é a questão, porque quando a gente fala de drogas, de guerra às drogas, a gente fala daquilo lá, mas a gente não pode individualizar essa questão, porque ela está toda enraizada. Tem todo o enraizamento dentro dessa história, que são quase 100 anos de combate às drogas e que não deram certos, e que a gente não pode analisar de maneira individualizada, não é isso? Então, pessoal, quando a gente fala da morte do Patrick Bastos Reis, que é muito triste, porque isso é uma afronta não só à rota, à polícia militar, é uma afronta a toda a sociedade. Quando você vai lá e mata dessa forma, quando se perde dessa forma um agente de segurança pública, é como se toda a sociedade estivesse sendo atingida. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas como é que a gente vai protestar? A gente vai
tocar fogo nos ônibus, tocar fogo em pneus, impedir as pessoas de ir e vir? É evidente que não, isso já se mostrou que é ineficaz. Isso é ineficaz. Mas também a gente não pode achar que todas as fichas estão perdidas porque é difícil. Sendo assim, quando a gente pensa na morte do Patrick Bassos Reis, a gente tem que pensar não só no contra-ataque, na forma como se pretende, né? A gente tem que pensar no que seria eficaz para impedir que isso futuramente não acontecesse. É claro que a gente está longe ainda do fim dessa história, ainda muito longe. Mas assim como os Estados Unidos reconheceram que a lei seca foi um fracasso e que, portanto, deveria dar a cada um o que é seu por direito, um dia talvez a gente reconheça e olhe para trás e fale assim, nossa, a sociedade se matava, policiais eram mortos, policiais matavam, pessoas que eram comuns, estereotipadas com o estereótipo do criminoso vendedor de drogas, eram mortas. A sociedade, nesse meio, era morta por conta dessa guerra. Um dia a gente vai olhar para... Talvez eu não esteja mais aqui, você que está assistindo, talvez não esteja mais aqui, mas um dia os nossos netos, os nossos filhos talvez, eles sejam parte de um futuro no qual a guerra às drogas é só uma sombra do passado. E aí eles vão falar, sério mesmo? Pessoas morriam por conta disso? Policiais, a sociedade, pessoas que eram taxadas como bandidos porque traficavam de maneira ilícita drogas? Sério mesmo? E a gente vai se achar tão tolo, a gente vai se achar tão bobo. Assim como a gente se acha bobo quem, na década de 20, proibia o álcool nos Estados Unidos, transformando Al Capone no maior criminoso que até então havia se tido notícia. Olha só, o nível de pessoa que a gente estabeleceu, que socialmente foi estabelecida como criminosa. É claro que em torno do álcool, Al Capone, ele instituiu uma linguagem de violência, mas isso faz todo sentido quando você não tem algo regulamentado, assim como o tráfico de drogas hoje. Mas o que cabe a nós é torcer para que no futuro, não muito distante, as pessoas que a gente projetou lembre disso somente como sombra do passado. Ronaldo Patrocínio e até a próxima.